Oi, gente! Eu me chamo Leia, tudo bem com vocês? A paz do Senhor para todos. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Eu falei sobre o amor próprio no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, e agora eu vou falar sobre Deus, o amor de Deus, porque é muito, mas melhor que tudo. E para isso, nós vamos ler lá em Romanos, capítulo 8, os versos 38 e 39, que dizem assim: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, o amor de Deus, né? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem? Paulo está dizendo. E aqui ele diz que está certo, ou seja, ele tem certeza que é isso mesmo. Vamos ver, né, um pouquinho sobre isso. O amor de Deus é impossível de ser compreendido em toda a sua plenitude. Por quê? Porque é infinito. Não tem como nós medir, não tem como nós entender, não tem como nós fazer nada, porque nós nunca vamos saber exatamente como pode ser explicado esse amor. Então não adianta o que eu falar aqui, né? Vai ser bem difícil explicar. Brincadeira. Eu acredito que tem como. Pelo menos no nosso entendimento, o Senhor faz nós entender da forma que Ele quer. Mas não é uma forma completa. Porque a forma completa só está lá nele. E quando nós entender que nós chegar lá, aí nós não vai ter mais esse corpo aqui. Né? Então, vamos lá. Quem experimenta esse amor entende. Entende o quê? Entende aquilo que Deus quer, sabe? Como se fosse 1% de 10%. 1 em 10. Qual é o amor de Deus por nós? Porque quando nós experimenta esse amor de forma vivida, prática no nosso dia, nós conseguimos entender um pouco quem é Deus. Por quê? Porque Ele é amor. Essa é a sua essência. Um atributo de Deus é o amor. Então, experimentando, vamos conhecer aquilo que Ele quer que nós entendemos. Porque não tem como entender completamente, ok? Deus é infinito. Então, Ele permite que nós entendemos Ele segundo a nossa capacidade, segundo aquilo que Ele vê que nós vamos entender, mas não completamente, porque o homem é finito e Deus não. E a fonte desse amor está no próprio Deus, não em nós. Ou seja, este amor está nele, não em mim. Não é o que eu faço, fiz, farei, vou fazer, penso fazer. Nada. Nada. É só Deus. Só Deus. Então,
Aqui eu vejo que não depende de mim para Deus me amar. Ele me ama porque Ele quis, porque Ele quer, porque Ele é bom, por várias e outras coisas que só Ele, não eu. O amor de Deus por nós é inseparável, é imutável e é perfeito. Este amor, como ele, não existe nada. Nada. Ele é único. Não é como o amor de um homem com uma mulher. Não é como o amor de um irmão com uma irmã ou uma irmã com um irmão. Não é um amor de um pai com uma filha, de uma mãe com uma filha ou de um filho com seus pais. Não é um amor de um primo com uma prima ou vice-versa, ou de um amigo com uma amiga ou amigo com um amigo. Não é este amor. É diferente. É Deus. E ninguém nem nada pode nos separar desse amor. Nem a morte e nem a vida. Por que nem a morte nem a vida? Porque o ser humano ele tem medo da existência, né? Sua vida limitada, vai morrer. Existe o medo, mas nem o medo da morte ou o medo de viver, né? O medo da existência pode impedir o amor de Deus. Nem anjos e nem demônios, o medo do sobrenatural, pois muitos têm medo dos demônios, medo dos anjos, pois sabem que são, né, que eles têm poderes que o homem não tem. Este medo não pode nos separar. Ou esses seres não podem nos separar. A morte, a física, ela é inevitável, mas ela é como se fosse o portal que nos faz chegar a Deus. Então ele está dizendo aqui que mesmo na morte, o amor de Deus está por nós. Na vida, porque mesmo os prazeres daqui da terra, tudo aquilo que é bom supera, ou melhor, não supera o amor de Deus. Porque o amor de Deus é muito maior, muito melhor. E os anjos, porque os anjos eles também não são nada comparado ao amor de Deus. Os demônios piorou. Eles só fazem o homem se afastar desse amor. Mas se o homem for entendido do que Deus quer para ele, entendido da palavra, entendido que sua vida é para Deus e que é isso que Deus quer dele, nem os demônios conseguem subsistir a este amor, porque é maior. Nem o presente, nem o porvir ou nem o futuro. Medo da vida. Medo da vida por quê? Porque muitos têm medo de viver. É isso aí. Muitos têm medo de sair da sua cama, do seu quarto, da sua casa, para ir para a luta, para a vida, para viver o que tem que viver e não importa o que acontecer. Muitos têm medo de morrer logo, têm medo de não chegar muito longe, tem medo do que for, mas não quer viver, tem medo de viver. Nem esse medo pode separar o homem de Deus. Nem se a pessoa for a pior do mundo, sabe? Se Deus querer, ela muda. Então o amor é maior. Nem qualquer poder, medo dos homens. Tipo, assim,
aquelas pessoas que têm, né? Como é que eu posso dizer? Fugiu da minha mente a palavra. Tem autoridade contra outros homens, igual policial ou prefeito, presidente, ministro. Esses assim da lei, que tem poder para fazer, se ele determinou que é para ser assim, se alguém desrespeitar, morre. Muitos têm medo. E aqui ele está dizendo que o amor dele supera isso também. Que mesmo isso não pode separar o homem de Deus. Nenhum poder, nem do homem. E ainda fala que nem a altura nem a profundidade é medo das circunstâncias. Quando está lá em cima, altura. Quando está lá embaixo, profundo. Baixeza, humildade. Lá no fundo do poço. Uma circunstância da vida. Só que mesmo assim, Paulo tem consciência de que mesmo onde for, nada separará do amor de Deus. Ninguém. Nada. E aí ele fala, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A vivência do amor de Deus nos liberta de nossas cadeias interiores. O nome da cadeia é medo. Por quê? Porque o ser humano tem medo da existência, da vida e a morte. O ser humano tem medo de anjo, tem medo de demônio. O ser humano tem medo do presente, o ser humano tem medo do futuro. O ser humano tem medo do homem e ainda tem medo das circunstâncias da vida. Mas mesmo assim, o amor de Deus é maior que qualquer medo que o ser humano pode ter. E mais, esse medo não, pelo amor de Deus, esse amor de Deus por nós nos liberta do medo, nos liberta de tudo que nos atrapalha. E o que Deus quer? Bom, Ele nos convida ao governo do amor, através do perdão, da compaixão e do alcance de vidas para Deus. Pois quando Ele nos dá o amor que Ele tem para nós, quando esse amor chega, entra, vai quebrando as cadeias do medo, tirando tudo, nós alcançamos o perdão de Deus. Nós vamos perdoando as pessoas que nos ofendem. Nós vamos tendo compaixão, assim como Deus tem compaixão de nós. E isso faz nós sermos vida para outras vidas, para o reino de Deus. E a companhia de Deus, o próprio Deus conosco, transforma nossa vida. Esse amor que é Deus transforma a nossa vida. E esse amor redime nossa alma. E sua presença dá sentido à nossa existência. E é aí que cai por terra o medo.